Sabe, quando a gente ouve falar em creatina, a primeira imagem que vem à cabeça é tipo academia, músculos, né? Mas e se o verdadeiro poder dela não for só para ter um físico de atleta, mas sim para resgatar a vitalidade e a energia, principalmente depois dos 40? Bora dar uma olhada nessa substância por um ângulo totalmente novo. Para muita gente, tarefas que eram super simples, como subir um lance de escadas ou carregar as compras do mercado, começam a pesar mais com o tempo. Vem aquela sensação de que a força está, sabe, indo embora, ano após ano. É um sentimento bem frustrante e, olha, muito comum. É aquela história, né? Acordar com o corpo já pesado, perceber que a massa muscular está diminuindo enquanto a gordura aumenta, sentir um cansaço que não vai embora, mesmo dormindo bem e se alimentando direito. Muitas vezes, esses são sinais claros que o corpo dá, mas que a gente acaba ignorando e botando na conta da idade. Mas a pergunta principal é: e se não for só coisa da idade? E se o corpo estiver, na verdade, sinalizando que está faltando um combustível essencial? Uma substância que ele mesmo produz, mas que, com o passar das décadas, vai diminuindo sem a gente nem perceber. Então, vamos descobrir agora a identidade desse combustível esquecido que, para muita gente, está com o tanque cada vez mais na reserva. E essa substância é a creatina. É super importante entender que ela não é nada artificial, tá? É um composto que o nosso próprio corpo fabrica usando aminoácidos. A função dela é basicamente ser um reservatório de energia rápida para os músculos e também para o cérebro. É o que permite a gente levantar algo pesado de repente ou pensar com mais clareza. Pois é, o problema é que essa produção natural não fica igual a vida toda. Depois dos 40 anos, o corpo já começa a produzir menos creatina. Aí quando a gente chega nos 50, 60, 70 anos, os níveis podem estar bem mais baixos. Isso ajuda a explicar, e muito, aquela sensação de perda de força e de energia. E olha, tentar compensar essa queda só com a alimentação é bem complicado. Para conseguir o equivalente a uma dose recomendada de 5 gramas de creatina, seria preciso comer quase 1 quilo de carne vermelha por dia. Isso só mostra como é difícil encher esses estoques só com a comida. Beleza, mas como é que a creatina funciona na prática para recarregar as nossas baterias internas? Vamos entender a ciência por trás disso, mas de um jeito bem simples. Essa citação do Dr. Lair Ribeiro é matadora. Ele basicamente conecta o envelhecimento direto com a eficiência das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. Ou seja, se falta energia na célula, o corpo todo envelhece mais rápido. A solução, então, seria otimizar essa produção de energia. E é exatamente aí que a creatina entra. Pensa nela como uma bateria extra, um gerador de emergência. Ela entra no músculo, vira fosfocreatina e fica ali, guardadinha. Quando o corpo precisa de um pico de energia, pá, ela entra em ação na hora. É por isso que, com os níveis baixos, a sensação de cansaço e fraqueza fica tão presente no dia a dia. E os benefícios, gente, vão muito, mas muito além da academia. A ciência já comprovou que a suplementação pode aumentar a força para tarefas do dia a dia, ajudar a prevenir a sarcopenia, que é aquela perda de músculo com a idade, e até melhorar funções do cérebro, como memória e atenção. Também existem evidências de que ela ajuda o metabolismo, a densidade dos ossos e até o humor. Ah, mas é claro que sempre que a gente fala de creatina, aparecem aqueles mitos, né? Então agora, vamos separar o que é boato do que a ciência realmente diz, para ninguém tomar uma decisão sem estar bem informado. O primeiro, e talvez o maior mito, a creatina é só para quem quer ficar bombado. A verdade é que ela é um nutriente fundamental para a vitalidade em geral, principalmente para combater a perda de força e de função cerebral que vem com a idade. Outro medo gigante que o pessoal tem é em relação aos rins. Mas olha, os estudos são bem claros. Em pessoas saudáveis, a creatina é segura. O ponto-chave, e isso é muito importante mesmo, é a hidratação. A água é tipo o sistema de transporte da creatina. Sem água suficiente, aí sim pode haver uma sobrecarga. E aquela história de que creatina causa queda de cabelo? Então, esse é um mito bem popular, mas que, na real, não se sustenta com as evidências científicas que a gente tem hoje. Não existe uma ligação direta e comprovada. Ok, agora que a gente já tirou os mitos da frente, como seria um plano simples e seguro para encaixar a creatina na rotina? Vamos para um passo a passo bem prático. Olha, o segredo todo está na simplicidade e principalmente na consistência. Primeiro, é bom escolher um produto puro, do tipo monohidratado. A dose mais comum é de 3 a 5 gramas por dia. E o mais importante de tudo, tomar todos os dias. O ideal é junto de alguma refeição para a absorção ser melhor. E claro, beber muita, mas muita água ao longo do dia.
E essa frase do Dr. Juliano Teles, gente, é perfeita para entender essa ideia de consistência. Não adianta nada tomar só no dia que vai se exercitar. A creatina funciona por saturação, ou seja, ela vai enchendo os tanques dos músculos com o tempo. É o uso contínuo que realmente traz o benefício. Esse gráfico aqui mostra direitinho o porquê. Se o uso for esporádico, os níveis de creatina no músculo ficam baixos. Agora, com o uso diário, consistente, esses níveis se mantêm lá em cima, garantindo que aquela energia de reserva esteja sempre disponível quando precisar. E para fazer disso um hábito fácil, que não pese na rotina, a dica é juntar com algo que já acontece todo dia. Pode ser um copo d'água de manhã, misturado no iogurte com as frutas ou batido naquela vitamina. A ideia não é criar uma tarefa nova, mas sim adicionar a uma que já existe. Então, a grande lição aqui é a seguinte: creatina não é sobre vaidade, é sobre funcionalidade. Cuidar dos músculos tem um impacto direto na saúde do cérebro, na clareza mental e, no fim das contas, na capacidade de viver uma vida com mais autonomia e muito mais qualidade. Então, fica a reflexão. Se a energia e a força já não são mais as mesmas, talvez a solução não seja se esforçar cada vez mais, e sim reabastecer o corpo com aquele nutriente que ele, silenciosamente, deixou de produzir na mesma quantidade. A ciência indica que esse pode ser um caminho poderoso para recuperar essa vitalidade perdida.